Nos vídeos anteriores falamos sobre vários classificadores e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o processo de otimização dos parâmetros desses classificadores. Como a gente viu nos vídeos anteriores, principalmente considerando classificadores lineares, o que a gente constrói é uma superfície de separação, ou seja, uma função linear de separação no espaço n-dimensional. Esse espaço n-dimensional é composto pelas características que representam o problema, né, ou as features desse problema. Quanto mais características nós temos, maior a quantidade, maior o espaço n-dimensional representado. Então, essa função de separação, ela objetiva formar grupos que possam separar, formar um espaço de separação que possa separar grupos nesse espaço n-dimensional. Então, como a gente viu, normalmente tratamos de um problema supervisionado, né? Então, temos lá um conjunto de entradas, x que representa um vetor de características n-dimensional, e as saídas associadas a essas entradas num processo supervisionado. O nosso classificador linear ele é composto pela combinação, né? Uma combinação ou uma ponderação dessas entradas por um vetor de pesos ou parâmetros, conhecido como W, que, como a gente viu no vídeo anterior, é responsável por ajustar a inclinação dessa reta ou hiperplano de separação, dependendo da quantidade de dimensões que a gente tem, mais um outro parâmetro chamado bias, que é responsável pelo deslocamento dessa reta ou hiperplano em relação ao eixo de origem. Então, um bom classificador, ele depende muito da combinação desses dois parâmetros, ou desse conjunto de parâmetros que precisa ser ajustado para cada problema. O que a gente vai ver hoje são alguns algoritmos de aprendizado que ajustam esses parâmetros de forma automática. Para fazer isso, primeiro a gente precisa descobrir quão bons são os parâmetros originais, tanto os parâmetros W como os parâmetros do bias, que a gente tem, que normalmente são gerados de forma aleatória. Para isso, a gente já viu no vídeo anterior que a gente usa uma função de perda que estima a qualidade desse hiperplano de separação, considerando o conjunto de treinamento. Então, essa função de perda, e a gente viu duas versões dela, né? Uma função baseada no SVM e outra função baseada em Softmax, que faz essa análise e consegue mensurar quão boa está a nossa superfície de separação nesse ponto, para que a gente possa melhorar a partir desse ponto de origem. O que a gente vai abordar no vídeo de hoje é como a gente consegue otimizar os parâmetros W. O que a gente viu também é que alguns autores sugerem que a gente transforme o bias em um outro parâmetro de W para evitar que eu precise de dois algoritmos, um algoritmo para otimizar o W e outro algoritmo para otimizar o bias. Então a gente transforma o bias em um W0 com uma entrada associada a x0, que é sempre constante em 1, para garantir que a gente só precise de um algoritmo de aprendizagem para poder otimizar os dois parâmetros do modelo. Então, o que vamos ver no vídeo de hoje é como é que a gente consegue encontrar os valores ideais ou os melhores valores possíveis de W de forma automática. Existem algumas alternativas para se fazer isso. Como a gente viu, a gente inicializa esses valores de forma aleatória, então o status inicial desses pesos ele é aleatório e a partir desse ponto é que a gente começa o nosso processo de busca. Em uma estratégia mais simples, talvez, fosse tentar fazer a busca por esses pesos de forma aleatória. Então a gente tem aqui uma superfície que a gente quer otimizar, que ela é oferecida pela função de perda, né, ou pelo menos a função de perda nos dá o nosso status atual em relação a essa superfície de erro, e a gente quer, de alguma forma, chegar na melhor posição possível, eventualmente, dessa superfície de erro. Para isso, o que a gente faz? A gente pode gerar. A ideia de gerar soluções aleatórias corresponde a ficar gerando N soluções aleatórias, avaliar a qualidade delas e escolher a melhor solução que foi encontrada de forma aleatória. Eventualmente, a gente pode encontrar uma boa solução, mas como a quantidade de parâmetros é muito grande e, eventualmente, as dimensões desse problema também, a probabilidade disso funcionar bem ela é baixa. No exemplo do CIFAR, que a gente viu em vídeos anteriores, a taxa de sucesso em tentar fazer isso de forma aleatória estava em torno de 15%. Né? É muito maior do que os 10%, dado que é uma base de dados com 10 classes, então a probabilidade de eu acertar de forma aleatória seria de 10%, né? Então 15% é melhor que 10%, mas muito pior do que um algoritmo de aprendizado que consegue chegar na taxa de 90%, 98%.
Então, não seria uma alternativa muito interessante. Uma coisa que a gente pode considerar, talvez, é que como a gente tem os dados rotulados e como a gente consegue saber em que ponto da superfície de erro a gente está, a gente pode utilizar essa informação para tentar ir na direção de minimização dessa superfície. Uma outra abordagem que a gente poderia fazer é usar a informação do gradiente, para tentar encontrar qual seria, pelo menos, a direção e, eventualmente, a distância que a gente está para a posição ideal nessa superfície de busca. Para isso, a gente pode usar o conceito de gradiente. Então, a gente, sabendo o ponto que a gente está, a gente poderia olhar em cada uma das direções da vizinhança desse ponto que foi gerado aleatório e verificar se essa vizinhança maximiza ou minimiza, né, o valor dessa função de perda. É uma solução interessante, mas eventualmente muito trabalhosa e exige muitas verificações, porque o nosso espaço é n-dimensional e a gente precisaria verificar para cada uma das dimensões para poder estimar qual seria a posição ideal e quanto a gente vai andar. Mas como a gente pode empregar o cálculo para tentar automatizar esse processo de forma analítica, existem várias bibliotecas que já implementam essa funcionalidade de conseguir calcular esses gradientes de n-dimensional de forma automática e permite que a gente automatize de uma forma muito mais eficiente esse processo de busca. Então, a partir disso, o que a gente faz? A gente normalmente pega, aqui um exemplo, no método gradiente para tentar otimizar uma superfície, aqui a gente está considerando aqui somente um neurônio, então, ou um nódo, ou um peso, como vocês queiram. Imagine que a gente inicializou o peso de forma aleatória e ele caiu nessa posição da superfície de busca. A partir disso, percebam que a gente precisa fazer alguns ajustes de forma a encontrar qual seria aqui esse valor que minimiza, né, o erro associado em relação a essa superfície. Se eu fizer ajustes, os valores menores de W podem levar a soluções que são igualmente ruins e valores muito grandes de W podem levar a soluções que são também ruins. O que a gente pode fazer é calcular a derivada em relação a esse ponto, né? E a derivada vai nos dar a posição de maximização dessa função, e a partir disso tentar descer na direção contrária para tentar encontrar o ponto de mínimo. E isso precisa ser feito para cada um dos pesos em relação a cada uma das dimensões do nosso problema. E a partir disso a gente pode usar uma estratégia conhecida como gradiente descendente para tentar minimizar essa região de busca. Como é que é feito? Utilizando as bibliotecas prontas, é uma tarefa relativamente simples. Então, veja que a gente tem aqui uma iteração tentando minimizar aqui o valor desses parâmetros, né? Tentando ajustar esse valor desses parâmetros, considerando o quê? Uma função de perda, que pode ser arbitrada, né? O conjunto de dados rotulados e o conjunto de parâmetros que originalmente a gente gerou de forma aleatória, e a partir disso o que a gente faz? A gente calcula o gradiente associado a cada uma dessas dimensões, desculpe, e a partir disso utiliza esse gradiente aqui para ajustar a nova posição dos parâmetros. Então, eu tenho lá a posição atual dos parâmetros e eu ajusto eles na direção contrária do meu gradiente, considerando aqui uma taxa, que a gente chama de taxa de aprendizagem, que dá a velocidade que essa atualização vai ser realizada. Então, quanto maior for essa taxa aqui, mais rápido eu vou considerar o gradiente, mas eventualmente eu posso tornar o processo um pouco caótico. Então, e eventualmente pular alguns mínimos. O que eu posso fazer é tentar controlar isso para direcionar melhor essa busca, e esse ajuste na taxa de aprendizagem ela é um hiperparâmetro da maioria desses algoritmos, que é muito importante nesse processo de otimização. Como a gente vai ver, eventualmente, não deveria ser um parâmetro fixo, ele é um parâmetro que, nos melhores algoritmos, vai sendo alterado na medida que o algoritmo vai andando as suas iterações, né? Então, imagine aqui, só para visualizar um pouquinho o nosso exemplo, a gente está considerando aqui a nossa função de perda associada aqui a um conjunto de alguns pesos, e a partir disso a gente tem lá pontos de máximo e pontos de mínimo associados a essa função, e eventualmente, dependendo de onde a gente inicializa o algoritmo de forma aleatória, pode ser que o algoritmo termine em uma determinada posição da superfície de busca.
né? Então, nesse caso aqui, perceba que quando a gente começou a otimização foi nesse ponto e ele começou a descer essa colina aqui em direção a esse vale e encontrou esse mínimo, né? Nesse outro caso aqui, o ponto de inicialização foi muito parecido, mas eventualmente eu usei uma outra direção na hora da minimização e a escolha dessas direções pode variar de algoritmo para algoritmo e é o que eventualmente pode definir o sucesso ou insucesso nesse processo de otimização. Então, uma coisa que a gente pode perceber é que, eventualmente, a gente tem uma quantidade grande de mínimos na nossa superfície de busca. E a maioria desses algoritmos, como eles tentam encontrar os pontos de maximização e minimização, podem ficar presos nesses mínimos e não conseguir otimizar ou encontrar uma posição ideal na superfície de busca. Então, considerando esse tipo de problema, a gente tem várias situações que podem ser problemáticas, né, considerando esses pontos, mas duas delas são particularmente complicadas, considerando um processo de otimização n-dimensional, e a partir disso, a gente precisa que esses algoritmos de aprendizagem tenham alguma estratégia para escapar desses pontos. O primeiro deles seria o ponto de mínimo local, talvez seja o mais conhecido, né? Então eu tenho vários pontos de mínimo, e o que acontece é que nesse ponto aqui, sempre que eu tirar o gradiente associado a essa posição, eu vou encontrar soluções ou posições que são piores em relação à posição atual. Então, eu vou ficar preso ali, eu vou ficar estagnado nessa posição. E um outro problema que normalmente não é muito conhecido são os pontos de Sela. São regiões que, apesar de não serem mínimos onde o gradiente fica preso, eles são regiões onde a variação do gradiente é muito pequena. E a partir disso, a cada iteração ando pouco, e isso faz com que o algoritmo não converja para direção nenhuma. E na medida que a gente aumenta a quantidade de dimensões, a quantidade de pontos de Sela eventualmente é até mais difícil de tratar do que a quantidade de mínimos. Porque num espaço n-dimensional, com muitas dimensões, a gente está falando aqui num curso de Deep Learning, a gente vai ver nos próximos aulas, que num universo, considerando milhares ou milhões de pesos, possivelmente os pontos de Sela são um dos problemas maiores a serem tratados e, eventualmente, os mínimos são muito parecidos, independente da região. Então, melhor do que encontrar um ponto de mínimo ideal, seja eu encontrar um mínimo e percorrer ele bem para tentar encontrar uma boa superfície de minimização do erro. Então, a gente viu aqui algumas intuições acerca da superfície de erro que a gente vai tratar nessa aula.